Olá pessoal, mais uma edição do nosso Brand Talk. Hoje eu vou conversar com Celso Fontinelli. Celso é um amigo de muito tempo. A gente tem uma história bacana juntos em diversas marcas, diversos desafios. E hoje a gente vai conversar com ele sobre criação, sobre marketing, sobre como produzir essas coisas lindas, maravilhosas, os filmes, as fotos. Como é que a gente chega a esses resultados, né? Porque uma coisa é pensar, outra coisa é fazer, né? Celso... Bem, tudo bem? Maravilha, maravilha. Muito feliz de estar aqui contigo. Que bom, estou muito feliz também. Legal essa ideia da gente poder conversar um pouquinho dos bastidores, né? Bacana. Pô, tem que ser, né? Porque depois que a gente vê o filme na televisão, que a gente vê o filme rolando lá nas redes sociais, a gente acha que, né, é mágica, né? E muitos diretores de marketing também sabem, né, quais são os caminhos para chegar até ali. A gente lembra o seguinte, que para ser diretor de marketing, não necessariamente esse profissional, ele passou pelos estágios da criação. Sim. Né? Não necessariamente esse profissional ele veio da publicidade, né, de uma faculdade de publicidade ou mesmo de comunicação. Às vezes são administradores e muitas vezes até engenheiros de produção. Né? Porque sim, verdade. até uma coisa bem acontece curiosa. Muito no quarto período da faculdade, né? Eu dou aula na faculdade, na SPM, já dei por muitos anos, hoje em dia eu estou parado, que eu não tenho mais tanto tempo assim, mas divide um pouco. Chega numa época da faculdade que a galera mais criativa vai para a criação e a galera mais de dados e mais de fomento de novos negócios vira planner e vai virar o cliente, na verdade. Aí a gente meio que se divide nisso. Então, provavelmente os criativos que vão sair do lado de cá, os caras daqui vão ser os chefes deles já. que coisa, né? Então, olha só, pessoal, essa é uma notícia que vocês têm que ter aí na sua primeira... É verdade. O pessoal que tá escolhendo o curso ainda, o pessoal que está cursando faculdade, entendam isso, tá? E também, é claro, né, Celso, não existe nem pior, nem melhor. Sim. Estão todos andando para o mesmo lugar, Sim. que é a construção, muito provavelmente, que é a construção de uma marca. Sim. Seja você do lado do cliente, né? Então você sendo o departamento de marketing lá, sendo você o criativo que está lá na agência. Sim, é verdade. Né? Cada um com a sua visão. Uma com a visão para a melhor roupagem para aquela ideia e outra é a melhor estratégia para aquela roupagem. Então, tudo se junta, né? Na verdade, lá na frente todo mundo vai se encontrar de novo. Mesmo que você parou agora na faculdade, lá na frente vai todo mundo se encontrar. Só uma curiosidade. O Celso foi meu professor, tá? Então, o cara é 10. Aí já começou velho lá na... Não, mas é o seguinte, Celso, o que eu acho bacana é a gente colocar aqui na mesa alguns assuntos. Né? Um primeiro assunto é o seguinte, eu acho que o desenvolvimento desse garoto, né? dessa menina, enfim, que quer se tornar um publicitário. Porque o pessoal vai... a gente ficou falando como publicitário, a gente ficou num lugar muito ruim depois que o Google, né, ele começou a fazer ordenar as campanhas para ser uma... E o Spotify também, várias mídias, começaram a colocar a gente, né, que está produzindo um conteúdo institucional que envolve às vezes milhões de reais e assim, um staff, né, pessoas famosas, enfim, começaram a colocar a gente com 5 segundos. Sim. Interferindo no entretenimento. A propaganda, ela nunca foi isso. Ela nunca quis fazer isso. Né? Se a gente for pensar sobre propaganda, na verdade, quem fomentou muitas vezes, né, os eventos, os shows, os campeonatos brasileiros, são as marcas que estão patrocinando. Sim. E eles têm que falar também. Sim, eles têm que se comunicar. Então, uma coisa não acontece sem a outra. Agora, realmente, quando vem essas mídias e colocam a publicidade nesse lugar de interferência, em detrimento a ter uma assinatura, a gente ficou num lugar, né, como publicitários, sim, né? A gente ficou, não estou falando como marqueteiro, enfim, mas a gente ficou num lugar muito, muito desconfortável, né? E a gente tem que ganhar a atenção do cliente em 5 segundos no YouTube. Né? Então, como é que você faz isso? A minha resposta é, a gente não faz. Porque se eu tenho só 5 segundos para te pescar, eu acho que eu não estou na melhor mídia para isso. É claro que você vai fazer medição de awareness, né? Vamos ver quantas impressões teve. Mas pega lá. A gente coloca uma equipe que às vezes é de 30 pessoas.
para produzir um filme. Sim. E a gente coloca esse filme nessa mídia. Pô, como é que isso funciona? Para isso tem que ter um roteirista que, na criação da agência, tenha que conseguir resumir e chamar a atenção em 5 segundos para você continuar vendo todo o resto dos comerciais. Mas sabendo que é meio batalha perdida. Sim, tem. Porque tecnicamente, a minha visão é o seguinte, quem está na rede social, ele não está ali para comprar alguma coisa, ele está ali para se entreter. Ele está ali para se divertir, está ali para ver alguma coisa boba, está rindo, ou ver alguma coisa séria, mas nunca ele está indo para comprar. Depois, o segundo plano é comprar. Aí que o marketing de influência vai funcionar de uma certa forma para isso. Mas o marketing de influência não é nada se não tiver um marketing consolidado para que o cara possa assinar ou usar uma influência de alguém, ou usar uma produção boa, entendeu? Porque se a gente for pensar, a gente que está há bem mais tempo nesse mercado, que viu isso tudo chegando, né, foi assim, vamos lá, foi um tsunami. Sim. Né? Então os grandes veículos, né, as revistas, né, você lembra, né? Pô, caramba, a gente tem um anúncio na Veja, era uma coisa tão assim, valorosa, a gente tem um outdoor na rua. Porque você conseguia mais atenção da pessoa, porque automaticamente ela estava parada para fazer isso, entendeu? Hoje em dia, é essa mesma luta pela atenção, só que em outra mídia. É outro jeito de ver. A luta é para o dedo ficar mais devagar, né? Exatamente. A luta é essa. A mídia só mudou do papel para o digital, mas você ainda tem que chamar atenção, entendeu? Você ainda tem que chamar atenção no meio de um monte de coisa. Na TV, você retém essa mídia, porque você tem os intervalos e você automaticamente vê os comerciais. No YouTube tem os intervalos entre as coisas que você quer ver. Então, você consegue reter também. E o YouTube tem aquele negócio de pular, né? Você tem que chamar atenção até a hora do cara pular. Não, a minha filha, ela pula tudo direto, né? A gente evita da celular, mas quando tá acontecendo lá os videozinhos, quando a gente tá viajando, ela já pula direto. E eu sou publicitário, originalmente, né? Depois que eu vim para business. Mas eu sou publicitário. Então, eu fico pensando assim, caramba, né? Como é que eu vou dizer para essa menina de 5 anos, né? Que, opa, não, espera. Espera um pouquinho, porque muita gente trabalhou para fazer isso. Sim. Não dá, né? Eu acho que a audiência não tem essa compaixão. A audiência não tem. Só que a gente tem, por exemplo, a gente aqui no estúdio trabalha com algumas agências de influencer. E uma diferença muito grande que a gente nota do tipo de trabalho é que, dependendo do perfil do influencer, a própria agência tenta vender para a marca com que ele faz um fit, entendeu? Um cara que é do surf, descolado, tem a rede social, ele nunca vai fazer uma coisa de bebida, ele não vai fazer uma coisa de cigarro, alguma coisa, ele vai fazer uma coisa... mais para o segmento dele, de prancha, de roupa, de lifestyle, enfim. O grupo em que controla esse influencer tenta vender para as marcas específicas. E antigamente era o contrário. A gente procurava o artista para ele ser uma influência para vender o comercial. Era bem diferente. Pegava, sei lá, uma grande personalidade da TV, botava ela consumindo tal produto e, olha, ele está chancelando isso. Hoje em dia, não. O influencer... ele é o oráculo de antigamente. E aí você tem que vender verdade, entendeu? Que é mais difícil. Caramba. Porque o cara tá ali todo dia. Ele sabe se o cara é saudável mesmo ou é só um cupom de desconto ganha aqui, entendeu? Essa é a grande sacada. E o que eu vejo também é o seguinte, é uma juniorização do nosso mercado muito grande, né? Então, por exemplo, a gente vê... Não só do nosso mercado, como a mídia em geral, né? A gente vê erros que nunca existiam. Então, por exemplo, o Globo, volta e meia, eu vejo um post que tem um erro de ortografia. Sim. Né? Volta e meia eu vejo uma discussão que você vê que não está tão calibrada assim. Né? Nas próprias mídias mesmo, tipo G1 e tal, tem os assuntos sérios e o cara bota um assunto de entretenimento banal para poder tentar chamar um pouco de atenção. Também. Porque cai naquela minha teoria. Internet é entretenimento. Entendeu? Não é só aprender. Você tem toda a informação do mundo na sua mão, mas você quer se distrair. Entendeu? E aí eu tenho visto, assim, campanhas com erros, campanha de rua mesmo, com erros horrorosos.
Agora teve uma faculdade, enfim, não vou ficar pormenorizando o caso, mas ele colocou, deu a entender, assim, que essa faculdade, ela arrasta para cima, né? Qual era, assim, o estudo que te arrasta para cima. Uhum. E aí tinha um celular do lado e um garoto no celular, né? Uhum. Então, nesse caso, você vê, a metáfora, ela tá errada. Porque Trocadilho. Horrível, porque arrastar para cima... Sim. É tipo assim, é a faculdade que, cara, que te arrasta pra cima, que não tá se ligando em você. Sim. Né? Então, o que eu tenho visto é o seguinte, essa juniorização muito grande dentro das agências de publicidade e também dos escritórios de design. Ainda acho que no que tange ao design em si, a gente ainda tem eu faço uma boa distinção entre desenhistas industriais, né, e diretores de arte publicitários. Sim. Né? Então, eu acho que os dois têm que se conversar, acho que os dois se complementam, mas aqui vai ter mais um engenheiro e aqui vai ter mais um arquiteto. Então, eu ainda consigo ver que aqui na questão, no que tange ao design, né, ainda tem escolas ainda mais que que conseguem segurar um pouco mais essa técnica. Enquanto na publicidade não tem muita receita de bolo. Né? Na verdade, você é um diretor de arte, vem um job para você e você pode resolver eles. Claro que no design também, mas você pode desenvolver a parte da comunicação do jeito que você quiser. Sim. Né? Então, não tem nem alternativas. Então, assim, como professor, como é que você vê a diferença de uma turma... hoje você não está dando aula, eu sei, mas, enfim, estamos convivendo com os garotos do mercado, e as garotas, claro. Como é que você vê a diferença dessa galerinha de 10 anos atrás, que estava se formando há 10 anos atrás, né? E que hoje está chegando no mercado? Bom, o que acontece? Pelo que eu tenho acompanhado de mercado, quando entrou a Covid e a 90% das agências, se não 100% das agências, virou um home office. Esse gap das pessoas que estão entrando como estagiários na agência em home office não tem referência. Cara, entendeu? Verdade. O cara não tem o cara que é bom pra caramba do lado dele, falando, pô, cara, por esse caminho não é legal. A referência dele virou YouTube. A referência dele virou algum lugar que ele leu alguma coisa. Ou a referência dele é as aulas que ele tinha, não necessariamente que ele aprendeu 100% da aula. Entendeu? Esse gap está acontecendo agora porque falta um pouquinho do presencial para o cara colar do lado do cara e falar, como é que faz? Vamos desdobrar assim, assim, assim. Isso vai virar isso, isso, isso. Estou pensando isso por causa disso. Entendeu? E essa vivência da galera que está entrando agora ainda está meio faltando tração. Os caras estão meio que perdidos. Reunião online para todo mundo e cada um se vira na sua casa. Enquanto ainda a gente não conseguir misturar as equipes para ter convívio de novo, eu acho que vai ter esse gapzinho da galera mais antiga, que eu, por exemplo, quando entrei como estagiário em criação, a gente sentava do lado do cara, não tinha computador pra gente, e a gente ficava o dia inteiro sentado do lado do cara, ajudando, rafiando, desenhando. O que você acha disso, cara? Não. O que você acha disso? Isso é legal. E o que você acha disso? Aqui tem um caminho, mas isso aqui já foi usado. Sabe? Isso é um troca-troca do dia a dia de informações que você evolui muito rápido, que não está acontecendo tão rápido por causa de estar todo mundo em casa. Entendeu? Esse gap, esse intervalinho que está acontecendo, vai diminuir a partir do momento que as equipes voltarem a ser mais mistas. Mais gente ter contato com gente sem experiência, com muita experiência. Entendeu? Eu acredito que seja isso. Falando nisso, o que eu fiz quando eu era estagiário, né? Estagiário em agência grande, né? O que eu fazia? Eu imprimia os meus cartazes, né? Os cartazes de PDV, enfim. E eu colava no corredor principal da agência. Assim, que o pessoal saía para almoçar. Aquele corredor ali, tinha um mural, eu colava ali. E não era para me exibir, não. Juro, não era para me exibir. Na verdade, é que as pessoas, quando passavam, e eles eram muito mais experientes que eu, eles passavam falando mal. Sabe? Não sabia nem de quem tinha feito. Né? Alguns sabiam, claro, mas outros não. E eu ficava meio... Como a minha mesa era perto, e eu ficava meio ouvindo o que eles estavam falando. O feedback. Que esse feedback online não dá para ser tão legal assim. Eu não sei, eu acho que é super difícil. Lá na empresa, o que a gente faz é o seguinte, cara, estagiário tem que estar na empresa. Né? Porque estagiário está aprendendo. Sim. Como é que eu
Porque senão a gente começa a virar aquela chave de ser um executor Sim, barato em casa, sim. né? E não é por aí. Eu acho que a gente, né, você foi professor, enfim, e lá na Brandex a gente faz questão de contribuir, né, com a formação dos nossos estagiários para eles se tornarem plenos, sênior, enfim. Para a gente conseguir tutoriar essa galera e trazer boas ideias para o mercado. Sim. Ideias lapidadas, a arte bem feita, né? A redação fina, tudo isso. E eu fico vendo assim que isso realmente tá precário. Tá precário, De né? alguma forma. Tá difícil encontrar, né? Vamos lá, no rápido, qual é a última boa campanha que a gente viu há 2 anos atrás? Difícil. Né? A gente participou agora de algumas bem boas, que deram bastante resultado para o cliente, mas não foi feito pela equipe júnior, foi feito pela equipe sênior zona. Exato. Entendeu? Eu acho que assim, porque a gente vem de um universo que tinha muita campanha muito boa. Sim. Né? Sim. Hoje o que acontece, a gente vê, por exemplo, na mídia tradicional, o Guanabara, acho que nem pode falar o nome aqui, mas enfim, uma grande rede de supermercado dominando aqueles 30 segundos. Sim. Né? E às vezes 1 minuto, né? Eles botam comercial com 1 minuto de cartela. E eu fico impressionado, sabe com o quê? Eu acho assim, beleza que tem preço ali, mas essa fórmula de preço e o frango lá congelado em cima de uma tabuinha com um tomatinho e um alface embaixo, que não é nenhuma referência de consumo, é claro. Como é que eles não mudam? Como é que eles continuam com essa mesma fórmula, né, para vender produto, né? Porque assim, sinceramente, eu sempre pensei assim, cara, uma vez a gente tinha uma conta de supermercado, e eu sempre pensei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cena de um churrasco, e aí, nessa cena, né, o cara tá cozinhando a linguiça, que seja, e aí, pum, dá um pulinho de preço, né, dizendo do churrasco, mas assim, contextualizado. Sim. Agora, quando você tem o produto nu, completamente... Porque aí, nesse caso de mercado, é bater oferta. Exato. É bater oferta. Não é valor, ele não tá ali só... preço, né? É só para mostrar o preço. Ali tá o frango congelado com 3 cerejinhas do lado, é só ilustrativo. Ele quer bater preço, entendeu? Ele tem que mostrar, ele tem que ter um intervalo grande e tem que mostrar que o preço dele tá legal para você ir para lá. Entendeu? Você tirar você de casa e falar, no Guanabara isso tá barato. Entendeu? Caramba. Ou no qualquer outro mercado. E é um ritmo alucinante, né, de trabalho, Sim, né? sim. Eu já trabalhei algumas coisas com varejo, é frenético. Porque a mudança de preço é muito relativo à negociação instantânea. Os caras estão fechando o preço e você está fechando cartela. Animação tanto que a agência que faz isso, que é aqui na Barra mesmo, os caras fazem isso de ponta a ponta, da locução ao final. Ele não terceiriza nada. Tá tudo lá dentro. Entendeu? Porque não tem nem como mandar para uma produtora de áudio para vir para o animador, para vir... Não, tem que ser todo mundo lá dentro e resolver entregar. Entendeu? Mas como é que é, por exemplo, eu sei que agora vocês fizeram uma grande rede de varejo, né? Vocês foram filmar de madrugada lá, né? Viraram noite lá com o ator, a gente fez essa diária, né? Que a gente chama externa. Numa madrugada, fecha a loja, grava tudo lá e o máximo que a gente conseguir tirar de proveito dessa loja sai nos filmes do dia a dia, que são dancinhas, um monte de coisinhas que vai aparecer por aí já. Legal, bacana. Mas, e para quem não sabe como é que funciona esse processo, como é que assim, como é que funciona... Bom, o filme tá todo pronto, tudo produzido, de repente no YouTube, enfim, no Instagram, na televisão até, tá? Mas tá bom, esse é o fim. Esse é o final. Como é que é desde o início esse processo? Quando a gente tem esse processo inteiro, como é que funciona? O cliente tem ele quer vender tal produto, conversa com a agência tem uma ideia criativa para isso, e ela nos apresenta a ideia criativa. A gente, a partir da ideia criativa, fecha um orçamento e descobre o que se desenrola nessa ideia. Vou te dar um exemplo que a gente fez. O cliente queria uma família vários amigos num churrasco, numa casa, e ele entrando na casa, tirando um produto de dentro da geladeira, tirando o produto dentro do armarinho e comendo e ficando com mal-estar.
e com um diabinho e um anjinho falando com ele. A gente está falando numa simples ideia de uma locação de casa, figurino, food stylist, né, que é a pessoa que faz a comida para ficar bonita, ator, maquiador, cabeleireiro, luz para isso tudo, que a gente não pode depender só do clima, o sol tão lindo, dia de sol. Nesse dia, por acaso, que a gente gravou, o sol não estava legal, a gente fez o sol e ficou dia de sol de verão. Isso tudo tem que estar composto num orçamento para entregar uma imagem final. A locução, os diabinhos e os anjinhos. A gente tem que inventar um personagem que não seja de ninguém, tem que desenhar ele, tem que fazer um concept, explicar como ele vai se movimentar, qual é a voz dele. Ele é engraçadinho, ele é bobo. Tudo isso é pensado para um comercial de 30 segundos, entendeu? E nessa ideia toda criativa da agência, eles gerenciam o nosso processo de produção, que aí são 40 pessoas trabalhando para fazer esse produto ser relançado. No nosso caso desse job específico, eles estavam reapresentando uma coisa super tradicional. Então, depois do comercial rodando e todas as ações que eles fizeram junto com o marketing, junto com o influencer, todas as outras coisas, ele saiu de terceiro ou quarto colocado para primeiro colocado de novo nas vendas do Brasil. Então, um comercial e a agência pensando com uma produtora como vai ficar bom, a tendência a ter mais resultados é muito melhor, entendeu? O case fica mais resolvido. Porque é muito difícil, falando aqui, né, porque a gente acaba, né, circulando em todas as áreas, né, a gente pega de ponta a ponta, é muito difícil a gente aprovar orçamento de produção. Sim. Né? E ainda mais que os orçamentos de produção, na verdade, são os orçamentos mais altos que tem. Sim. Só que, como é que você vai explicar a uma pessoa que é o decisor lá, né, no caso, a empresa, como é que você vai explicar para ele que a lente X, né, se a gente colocar essa lente aqui, X vai interferir tanto no orçamento. Sim. Né? O jeito como vai gravar interfere. E que esse negócio não é uma função para compras não unicamente. Não vai. Porque é uma se decisão começar, de arte. Exatamente, porque se começar a entrar naquela coisa, eu quero ver 3 orçamentos, não dá. A gente está fazendo um orçamento, inclusive, já enviou. O cliente queria uma decisão de cenas ao mesmo tempo que só dá para fazer um robô. O aluguel do robô é 30 mil. Cara, o aluguel do robô, sem câmera, sem operador, sem nada. Só a galera que monta e a galera que programa para fazer os movimentos é 30 mil. Então, isso tem que estar embutido no valor final do comercial, entendeu? Para trazer o cara de São Paulo para cá, para ele montar o tal robô, para a gente botar a câmera tal e fazer os testes todos. E aí, maquiador, cabeleireiro, atriz, locação, estúdio, luz, som. Isso automaticamente... O valor aumenta porque é uma equipe muito grande em cima de uma ideia. É importante falar o seguinte, é que realmente o engenheiro de produção, que de repente assumiu o marketing, ele não sabe o seguinte, né? Uma vez que o material bruto da diária, eu quero ser bem didático, porque isso é um problema que eu vejo aí bastante no mercado, você deve ter sentido isso várias vezes, mas depois que a gente tem um material bruto da diária e foi para casa e acabou, não adianta querer refazer a cena. Refazer a cena, não tem como. Porque o sol não é o mesmo. Sim. Porque você não vai recontratar, sei lá, uma famosa de novo, porque ela nem agenda ela vai ter. Sim. O que eu costumo falar, eu falava inclusive nas aulas da SPM, que é o seguinte, uma coisa é fotografar uma modelo, sei lá, daqui do Rio, conhecida. É tanto. Uma coisa é o mesmo trabalho com a Gisele Bündchen. Sabe por quê? O que trabalha com a Gisele Bündchen tem que ter muito mais certeza que vai dar certo do que um outro trabalho, entendeu? Porque você tem que ter backup, tem que ter uma qualidade melhor de entrega, tem todo o trabalho, mesmo que a foto com a modelo normal seja igualzinho com a Uber Model, entendeu? Só que ela não vai voltar se der errado. Então, automaticamente a equipe é mais pesada, a equipe é mais sênior, entendeu? Celso, eu não arriscaria, eu como gestor de marketing, não arriscaria ter uma produção numa locação, por exemplo, no litoral de São Paulo, numa casa linda e maravilhosa, em que eu não contratasse um gerador. Sim. É o nosso caso lá. Esse caso, por exemplo, até não falei. Daquele lado. Além de tudo, quando a gente orçou o que a gente queria fazer, a gente mandou a equipe técnica lá para fazer a visita técnica, e o cara falou, legal, mas essa casa não aguenta ligar a luz que a gente quer. Tem que botar um gerador. Aí bota um caminhão gerador para ligar tudo. Cara. Então, aí
vira uma outra conta, entendeu? Porque o que se quer fazer com a qualidade que se quer imprimir tem que ter suporte, tem que ter muita gente trabalhando. É muito absurdo, né? Porque o pessoal coloca, né, a produção como se fosse uma coisa em que, não, aqui, poxa... Não, pega o celular aqui e faz. Mas aí a qualidade é muito diferente. É impossível. Entendeu? Você não tem nem posição de câmera para fazer isso, né? Isso que eu vejo a diferença entre marcas que pensam grande, né, que aí sabem como é que isso tem que ser feito, e marcas que realmente querem fazer a galera, querem fazer os funcionários dela. Uhum. Assim, eu acho até que para pequenos negócios, eu acho que essa coisa da câmera pessoal, né, da câmera que você vê claramente que foi filmado no celular, eu acho até que isso é uma linguagem. Sim, não deixa de ser uma linguagem. Né? Agora, se você realmente vai fazer um post, alguma coisa que seja mais institucional, eu sempre falo para meus clientes assim, a gente tem que embalar as coisas, depois da estratégia de planejamento, é claro, a gente tem que embalar as coisas numa campanha. Sim, tem que ter uma comunicação. Porque tem que ter uma linha guia para as coisas, até para você saber quais são as mídias que a gente vai propagar, quais são os formatos em que a gente vai veicular. Porque, assim, se você não tem uma campanha, você fica fazendo rede social a esmo. Sim. Né? Fica assim, dia a dia. Né? Vamos fazer o dia a dia do restaurante. Sim. Pô, cara, mas assim, tá bom. E muitas vezes... E o que mais, né? A galera nova, quem não está envolvido diretamente com marketing, quer pegar carona nas coisinhas que estão acontecendo. Na dancinha, não necessariamente isso casa com a sua marca. Entendeu? A não ser que você consiga achar um caminho para ele ir para sua marca, mas não adianta pegar a sua marca de sei lá, logística e fazer os caras fazendo dancinha. Não vai. Olha, não vai aderir. Vou te entendeu? falar, para isso acontecer, você vai ter que ter Exatamente. uma costura de conceito bem... Exatamente. Não tô dizendo que não possa, mas você vai ter que ter uma não, mas costura entendeu? de conceito. São caminhos que tem que ter um marketing alinhando isso tudo. Entendeu? Hoje mesmo, os grandes influencers do Brasil, todos eles têm a sua equipe que entrega com mais qualidade do que antigamente se fazia com o celular. Já está se exigindo isso. Sim. Entendeu? Só que aí, quando você contrata o influencer, ele já tem a equipe dele. A nossa equipe, por exemplo, tem algumas pessoas que trabalham com diversos famosos, que os caras são especialistas em reels em pezinho. Entendeu? A função dele a gente monta toda a luz de toda a setagem de cinema e os caras gravam de celular. Entendeu? Funciona. E assim, achar que você, por mais que a gente tenha campanhas da Apple falando isso, achar que você vai resolver tudo num iPhone, por mais qualidade que tenha a câmera, não vai. Não vai. Né? E sem contar o seguinte, uma das outras coisas que eu sempre prefiro, tá? Aí, uma dica aí para os gestores de marketing, assim, eu sempre prefiro ter uma equipe de produção. Sim. Porque é o seguinte, vamos dizer que até você tenha feito um bom registro com a tua equipe interna, tá? Você vai editar esse filmezinho, né? Não estou falando de coisa muito pequena, né? Tô falando de coisa que exige no nosso trabalho, né? Você vai editar onde? Porque assim, vou fazer um caso aqui rápido. A gente vai participar de uma feira com vários clientes que estão lá. E aí a gente tem profissionais alocados dentro desse cliente, tudo, vão estar lá na feira participando, claro que vão estar lá filmando e tudo. Agora, aquele institucional super bacana de registro da feira, Sim. que tem um drone voando, enfim, que tem uma câmera que passa sem tremer. Faz um movimento, sim. Enfim, tá vendo? Eu acho que já ultrapassa a caixinha do serviço que a agência ou a empresa muitas vezes o vídeo que está lá passando para os clientes grandes, dos clientes verem, tem que ser um vídeo bacana, entendeu? Tem que ser uma qualidade legal, não pode ser qualquer coisa. Entendeu? Eu fico pensando nisso. Porque eu fico pensando assim, porque depois que deram um celular na mão e uma possibilidade de edição, parece assim, opa, os problemas estão resolvidos, as produtoras realmente não tem nada a ver. Não, pelo contrário. Eu acho que assim, isso só faz com que a régua do mercado suba. Né? Então, acho que as produtoras elas têm que ser cada vez melhores produtoras. Sim. Né? E mais flexíveis, porque acho que a grande diferença de uma produtora que faz tudo e uma produtora que faz uma coisa específica é a flexibilidade. Porque, por exemplo, a gente fez campanhas agora em que a gente fez o comercial normal e tinha uma equipe para fazer o
o TikTok, a dancinha, na mesma campanha, porque aproveita os mesmos modelos, aproveita a mesma luz, aproveita o mesmo ambiente. Então, automaticamente, o nosso trabalho aumenta, entendeu? Porque eu tenho gente para gerar conteúdo que a gente chama os creators, que são os garotos com iPhone 15 Pro Max e faz tudo. Então, então é o seguinte, então fecha o projeto, né? Vai clicar, vai filmar a profissional ali no estúdio, Sim. né? Com as câmeras mesmo aqui, que você Sim. tem umas câmeras maravilhosas. Sim. Enfim. E aí, enquanto isso, nos intervalos ou no programado, vai fazendo os materiais e aqui, às vezes, soltos. Às vezes no celular mesmo. Às vezes no celular. Que legal. Mas a gente, quando faz o comercial principal, faz em vários formatos. É normal fazer, hoje em dia, antigamente não. Hoje em dia é horizontal, vertical, quadrado, enfim, todos os formatos que tem que sair. É mais uma linhazinha no orçamento de adaptação de formato. De adaptação de formato, né? Sim. O que tradicionalmente seria um anúncio impresso para revista, para outdoor, enfim. Agora é só formatos diferentes. Eu fico pensando assim, que esse nosso mercado, ele tá mudando muito rápido, e eu vejo algumas coisas interessantes também. Mas eu acho que ele deu uma caída grande quando começou todo mundo fazer, e agora já está empregando mais tração, mais aderência, que eu digo. Porque você vê que os grandes influencers já têm as suas equipes para fazer as coisas direito. Isso é legal. Entendeu? Já está todo mundo fazendo isso. Por exemplo, o Whindersson tem uma galera forte fazendo tudo dele. A Paola, a Jade, Picon, enfim, todo mundo que é grande. A Boca Rosa tem uma equipe gigante. Então, eles têm a sua própria equipe que viraram produtoras para os seus nichos, entendeu? Produtoras para os nichos específicos dos influencers. Um tempo atrás a gente patrocinava um surfista de onda grande que ele já vinha com o pacote inteiro. Uhum. A gente até poderia ter uma equipe de produção para fazer alguma coisa, mas é como se aquilo ali fosse parte do branding dele mesmo. Então, a linguagem ser mais... A linguagem dos produtores dele mesmo. Eu procuro muito fazer isso nos nossos jobs. Como a gente faz job de tudo, a gente faz o job do surf, a farmacêutica, eu procuro segmentar de acordo, por exemplo, se eu pego o job de surf, eu vou caçar gente que tem pegada, que trabalhou no off, que trabalhou em algum lugar que tem pegada surf, que gosta desse rolê, entendeu? É mais fácil para entender as linguagens, eu gosto. Isso fica bem claro quando você vai fazer um trabalho de fotografia e você sabe que fotografia de gastronomia é um tipo de fotógrafo, é um tipo de lente, é um tipo de estúdio, né? E você vai fazer moda. E aí você vai ter outras complexidades, né? Às vezes as pessoas que nunca contrataram acham que fotógrafo é fotógrafo, né? Mas não, tem umas coisas que são... Por exemplo, a gente fez agora, final de semana agora passado, domingo e segunda, Dominos, novos sabores, os novos sabores de Dominos. São, acho que 14 sabores. Cara, é uma produção que o cara pega de cotonete um negocinho, ele pega de pinça um negocinho e faz a pizza perfeita pra gente fazer o take. Mesmo assim, tem hora que a gente vai fazer, ou vai cortar, ou vai falar, ih, cara, não ficou bom. Repete, começa tudo de novo, faz a pizza de novo e vamos fazer o take perfeito. O secador para fazer o queijinho, fazer a fumacinha na hora certa, tudo tem um planejamento de cenas, né? Que a gente vai fazendo sempre tipos de cena para cada tipo de luz, mas tudo tem planejamento. Não dá para chegar e pegar qualquer pizza e fazer igual você vê no YouTube, é o cara fazendo graça assim, ele faz, mas o carinha da esquina que também não vai afetar o nosso orçamento, entendeu? O carinha da esquina que tem uma loja, ele não vai fazer job com a gente, entendeu? Claro. Ele não vai nem chegar aqui perto, entendeu? Então, é normal, acontece, tem para tudo que é público. Mas vem cá, mas aí, como é que é essa questão aí você então, você identifica o job, né? Você identifica qual é o segmento. A partir disso, você vê quem de fato, né? Os profissionais que de fato têm essa pegada. Sim. Né? Por exemplo, nessa linguagem de comida, existem pessoas especializadas nisso, que a gente chama de food stylist. Uhum. A gente trabalha com as duas melhores aqui do Rio, e acho que do Brasil também, que ela vai para tudo que é lugar. Para fazer o produto perfeito, o hambúrguer perfeito, ela molha o tomatinho para o tomatinho ficar lindo, entendeu? E o que é legal, que muita gente acha que elas fazem, que a gente faz um monte de coisa que não é comida para ficar bonito. Não, elas fazem com comida. Isso é legal.
Todo mundo, você acha no YouTube, acha, o cara aqui, como é que faz sorvete? Pega uma espuma de não sei o que lá e faz. Claro. Não, a gente faz com a comida do cliente, com a pizza do cliente, com o queijo do cliente, só que faz bonitinho para ficar mais estético, entendeu? Isso é muito legal. Muita gente acha que, sei lá, já ouvi papo de o cara invernizar frango com verniz de não sei o que lá, que fica bonito. Não existe. A pessoa faz direitinho, só que ela faz com todo carinho, sem deixar queimado um lado, virando bonitinho, para ficar ou frango, ou peru, ou enfim, o que tem que fazer, bonitinho. Isso até dá uma campanha, na verdade. O produto é tão real, verdade, é tão de verdade que até nossa equipe come. Mas sim, a gente fazer um acaba aqui e leva as pizzas para casa. Bom pra caramba. Pois é. Mas você acha, assim, que o pessoal mais jovem, né, que tá começando nessa nossa área, assim, de um modo geral, ele tem acesso agora a muita informação. Sim. Né? E você vê, por exemplo, nunca existiria você querer ser um estagiário de produção da Jade Picon, por exemplo. Nunca existiria. Nunca passaria, né? Mas hoje deve passar na cabeça do jovem ali, do universitário, que está fazendo comunicação, publicidade, enfim. Sim. Qual você acha, assim, qual é a formação base que esse cara, para algum dia vir trabalhar contigo, por exemplo, ou realmente numa agência, você já foi de agência, enfim, qual você acha que é a formação base para esse criativo hoje? Porque talvez não seja será que é a formação que a gente teve? É uma pergunta. Talvez não seja a formação que a gente teve, mas na minha visão, sim, foram 12 anos dando aula na SPM. O conteúdo é muito mais bem assimilado se alguém te dá ele de ponta a ponta. Uhum. Você entende do assunto do começo, meio, fim. No YouTube, você acha qualquer coisa. Você acha como é que eu faço uma bomba de cocô de galinha. Beleza, você acha. O cara que está fazendo esse tutorial vive de fazer bomba? Ou ele aprendeu a fazer e fez agora? Entendeu? Às vezes a notoriedade do cara é só na internet. O cara não é um profissional de mercado. E muitas vezes os caras top de mercado não tem nem tempo de fazer tutorial para botar no YouTube. Quem tem é a galera que está começando agora. Pô, é claro. Entendeu? Diretor de arte lá da Macan. Exatamente. Eu acho que o CEO sei lá, vai falar, vou perder meu tempo aqui, vou explicar como é que faz, como é que eu pensei essa campanha. É muito difícil, porque é muito corrido a nossa vida. É verdade. Eu, por exemplo, o que eu já recebi de convite para vender curso, de tudo, de curso online, dessas coisas, cara, eu não tenho tempo de formatar um curso desse. Eu dava aula na SPM porque eu pegava o meu dia a dia, levava para lá e falava, galera, e eu nem dava aula para o básico, quem está aprendendo software, eu só dava aula para os avançados. Sim. Galera, você faz isso desse jeito? Para de fazer assim, ó. Faz assim que é legal. Ó, faz isso aqui, ó. Olha só que legal. Fora isso, o que eu já recebi lá na empresa é assim, é um pessoal que... Bom, enfim, para quem não sabe, né, o pessoal da criação tem diversos softwares para operar, né? Normalmente você vai ter o mínimo que ele vai operar, pelo menos lá na empresa. 3 softwares. Pelo menos o pacote Adobe, né? Sim. Que são os 3 softwares principais, fora os outros, mas vai ter que ter o Illustrator, o Photoshop e o InDesign. Lá na empresa tem que ser No assim. básico do É o básico. Mas cada um tem uma complexidade Y, né? Sim. X, Y, Z, até porque é o seguinte, você pode chegar no mesmo resultado de diversas formas. Sim, exatamente. O problema é o seguinte, quando a gente chega o jovem lá, o estagiário lá, e ele começa a fazer umas camadas, uns filtros, e aí eu tô falando dos pormenores aqui, né? Que depois, quando ele vai passar para alguém esse conceito... Né, que o cara vai ter que fazer a adaptação da peça, enfim, o cara nem entende, né? Então, assim... fluxo de trabalho. Então Aqui assim, acontece muito isso comigo quando entrou um editor novo. Eu sento com o cara e desenho, falo assim, ó, eu gosto de trabalhar assim, ó, isso aqui faz assim, isso aqui faz assim, isso aqui faz assim. Se você trabalhar desse jeito, que eu tô te pedindo aqui, qualquer pessoa consegue editar o teu trabalho. Você tá doente hoje, outro operador senta aqui na tua máquina e acha. E resolve. É isso. É isso. O método de trabalho tem que ser delimitado desde o começo. E esse método de trabalho é convivência, é saber com alguém que já sofreu muito. Eu, por exemplo,
só sei um método de trabalho que eu já sofri muito com outros métodos de trabalho, entendeu? Então, hoje, eu sento na máquina de qualquer um, sento e corrijo um trabalho de alguém. Não, Mesmo hoje em dia não fazendo isso, mas faria, entendeu? Não, e o pessoal não sabe muito também, que eu acho bastante bom aqui, já que a gente está batendo esse papo, esclarecer também, que existe uma etapa de um projeto, dos projetos de comunicação, né? Você normalmente vai ter a etapa de pesquisa, né? Que é a reunião de informação, vai ter planejamento, vai ter criação, mas vai ter uma etapa que é fundamental, que é a parte de arte e finalização. Sim. Então, assim, se você não tiver profissionais de criação fazendo, de fato, a coisa muito bem feita nos arquivos que são a raiz de uma campanha, por exemplo... No desdobramento, dá tudo errado. Cara, dá tudo errado. Né? E a gente vê aí campanhas muito mal arte finalizadas. Isso acontece bastante no impresso. Mas acontece no digital. Mas no filme acontece também porque tem vários formatos, né? Também. Por exemplo, tem formato cinema, tem formato você vai pegar TV, o Premiere, né? Exatamente. Aí você tem que gravar. Normalmente a gente grava 6K, 8K, para gravar muito grande, para a gente ter os crops para todos os tamanhos, entendeu? Isso é legal também. Funciona muito isso, porque quanto melhor você grava, mais adaptação de formato você tem, que é o nosso bom e velho adaptação de formato. Eu acho que, assim, eu acho que isso tudo tem que estar sendo muito considerado com as pessoas que vão se candidatar a cargos de marketing dentro do cliente. Né? Dentro do cliente, digo assim, nas empresas contratantes das agências. Né? Porque, caramba, como é que eu, por exemplo, né, vou te falar da minha formação, né? Eu acho muito fácil eu brifar qualquer equipe de criação que seja. Pode não ser do meu ecossistema até. Né? Se a gente tiver que produzir alguma coisa na Argentina, a gente está brifando o pessoal nos Estados Unidos. Né? Assim, a gente está falando a gente está falando a mesma língua. Agora, você imagina um engenheiro, né? Cara, eu adoro engenharias, acho incrível. Mas eu acho que esse profissional, ele por não ter vivido a realidade de agência, ele não ter aquela base primeira, ele vai ter muita dificuldade em operar grandes campanhas. Porque se esse cara vai fazer grandes campanhas, não estou dizendo que diretores de marketing que são engenheiros não façam grande campanha, tá? Para com isso. Mas eu estou dizendo que é uma pessoa que ela não teve uma vivência de criação e assume uma cadeira de marketing, cara, eu acho que essa pessoa... Claro que tem a parte financeira, marketing é uma coisa... Mas eu acho que, assim, o resultado que emociona, né? Aquela coisa que conecta todo mundo, né? Que gera valor, paraná. Eu acho que essa pessoa vai ser muita dificuldade. E uma das coisas que eu falo também, acontece muito, a gente já está na estrada já há um tempinho, eu peço assim, me dá autonomia para resolver. Por quê? Porque o profissional de criação, ele pensou e planejou e tentou fazer da melhor forma possível que fosse gráfico, visual, com resultado. A gente de produção, mesma coisa. O cliente não pode, porque ele é de planner, ele é engenheiro, não sei o que, ela fala, não gosta de rosa, não curte rosa. Pô, não, troca a campanha inteira, mas não bota rosa, não, que eu não gosto de rosa. Sabe? Não tem porquê, mas o cara quer. Aí a gente, quem estudou para isso, que estudou colorimetria, estudou, enfim, visual, tabela de cores, essas coisas todas, fica revoltado, óbvio, porque ele planejou isso tudo para acontecer de um jeito e o cliente não gosta de laranja, não gosta de rosa, vamos trocar a cor, vai ser marrom, entendeu? Isso é uma das coisinhas pequenininhas, mas que podem virar uma ação inteira. O cara, vamos fazer assim, vamos fazer uma ação assim, assim, planejada, vai passar um vídeo assim, assim. Aí o cara, não, beleza. Só que no que vocês estão pensando, tira o vídeo, um exemplo. Ou então, o que vocês estão pensando de vídeo aqui, eu só tenho metade desse dinheiro. Metade desse dinheiro dá para fazer, sempre dá para fazer, mas se enxuga uma casa que se loca, um chuveiro que ia molhar, não sei o que lá, enfim, tem N coisas. Eu não gosto muito, assim, eu acho que uma campanha é uma campanha com um briefing, né? Aí eu acho que, assim, você pode ter ajustes em textos da campanha. Sim. E isso na etapa de criação. Sim, na etapa de criação. Ainda não fomos para produzir, né? Então, assim, eu acho que pode ter alguns ajustes. Agora, quando a gente tem realmente alterações, né? E aí a gente sofre muito com isso, né? Enfim, quando a gente tem as alterações que acontecem bastante,
a gente tem que ver, esse cara do marketing tem muita responsabilidade, a gente tem que ver até que ponto esse cara, ele está transformando uma linha de pensamento em que não vai fazer sentido Sim. lá na frente. Sim. Né? Porque aí só por uma coisa de gosto pessoal. Não, às vezes por uma coisa de gosto pessoal. E ele quer imprimir uma piada dele que ninguém entende, mas ele quer colocar na campanha. Sim. Um approach de comunicação. E isso faz um efeito cascata que você acaba com uma campanha ruim. Sim. Né? Sim. E pode ser cara. Sim. Às vezes E o pior, ruim, cara. o que eu acho pior é o seguinte: às vezes esse profissional ele pode gostar da campanha ruim. E você tá aqui para dizer que não, que não está bom, não é assim que se faz. Né? Cara, a história é longa, né? A gente tem uma história longa. Mas isso acontece também, por exemplo, com a galera mais sênior, mais... Acho que é grossa, né? Vamos dizer assim. Eles vão tentar peitar o cliente até falar, cara, tá errado, vamos tentar, não. A galera mais nova vai embrulhar e mandar. Porque ainda não tem esse ainda. É normal. A velhice faz isso. Faz você cortar um pouquinho o filtro. Eu falo, vai dar merda. Se cortar isso não funciona. Beleza, quer fazer na rua? Vamos, mas tem 500 mil de equipamento aqui na rua. Quem segura que a gente consiga gravar na rua e funcione, entendeu? Porque tem um item de segurança aqui que dá para cortar. Dá para cortar, mas e aí? Mas vem cá, o cliente já recebeu o filme e aí quis refazer? Não, com a gente ainda não. Mas existem mudanças normal de cena, vai para frente, vai para trás, mas porque a gente faz tudo, a gente faz o storyboard de como vai ficar o ângulo de tudo. Isso, entendeu? É importante. A gente, quando vai fazer comercial assim, a gente define o ângulo, a gente vai antes, fotografa tudo, desenha tudo, marca tudo e vai ser assim, só que vai ser vídeo, né? Não vai ser um storyboard. A gente bota o desenhista para desenhar do jeito que a gente pensou. Caramba, para errar menos. Porque não tem chance de errar. Porque você já está na produção, né? Exatamente. E ali são, de fato, os maiores orçamentos. Sim. Né? Então você não vai poder. Você não tem segundo tiro, né? Exatamente. Tua bala é de prata. Tiro, né? Exatamente. Tem que ser bala de prata. Tem que acertar. É impressionante. Eu fico. E também uma coisa que eu gosto de trazer é o seguinte: feedback cansa, né? Cansa de parar para dar feedback. Mas você tem que... Essa é uma parte fundamental na gestão de equipes criativas. Essa é uma etapa fundamental na gestão de equipes criativas. Eu vou te falar por mim. Né? Por exemplo, sempre acontece isso. Né? O cliente fala, aumenta o logo. Uhum. Tradicional. Aumenta o logo em quanto? Tá entendendo? Olha a diferença do feedback. Aumenta o logo em 10%. Cara, se você está alterando, se você está mexendo, porque eu te entreguei essa caneca aqui, ela está pronta. Está pronta. Não tem alteração para fazer. A gente não fez... a gente não cozinhou o bolo para não comer. Sim. Né? Tá pronto. Agora, quer alterar. E aí existem alterações de fato. Ainda na etapa de criação, pode alterar quase qualquer coisa. Né? Desde que a gente não tenha ido para a produção, né? Sim, quando ainda está dentro do ambiente da agência, da empresa, enfim, a gente ainda consegue alterar. O que eu vejo é o seguinte, o feedback ruim, porque às vezes, sinceramente, às vezes você perde um tempo escrevendo o teu feedback, porque também, olha só, é uma mania de dar feedback falado, né? Sim. Falado tem que ser reunião. Parou para fazer uma reunião, né? Sobre aquela campanha, aí beleza. Agora, o que acontece bastante, né? Dar o feedback pelo WhatsApp. Cara, num chat, né? Num chat enorme, em que as mensagens do feedback estão super picadas, tem um monte de gente participando, né? A alteração que ele quer tá lá em cima, já o diretor de arte nem viu, né? O coordenador não consegue nem segurar, né? Vale tão mais a pena, e isso é uma experiência minha com a minha equipe, tá? Porque eu escrevo meus feedbacks. Então, assim, às vezes vale a pena a gente parar. Vai gastar 15 minutos? Pô, beleza. Mas, assim, são 15 minutos em que você imputou lá a informação que você precisa. Né? É a mesma coisa. E não fazer e-mails que não é para fazer isso. Mesma coisa a questão da... Isso dá escalabilidade.
Porque é o seguinte, você tá por dentro disso, enfim, a gente está com diversos softwares, diversas plataformas de inteligência artificial, a gente usa bastante, Midjourney, enfim, os outros chats GPT e tudo. Se você imputa o prompt incorreto, você vai ter um resultado completamente diferente do que do imputado corretamente. Né? Então, assim, qual é a diferença de uma lagartixa para um lagarto? Pô, a gente sabe que tem diferença. Sim. Se você não comandar direito, realmente você tem... E essa é uma das atribuições que eu acho, assim, fundamentais num profissional de marketing, que é o desenvolvimento de um bom briefing. Né? Assim, a agência faz o debriefing, né? Então, peguei, né? Entendi. É isso que eu entendi, tá correto? E aí manda para a equipe, né? Então você faz um bom briefing, do que você jogar uma coisa assim, opa, tava pensando, né? Sim. Né? Assim, eu fico pensando que essa é uma atribuição que ela é difícil, porque ela vai ter a ver com linguagem. Sim, tem com linguagem. Essa é a atribuição cliente e agência. Para alinhar isso tudo, porque nessa parte quase não chega a mim. Mas o que chega a mim são muitas instâncias de aprovação. Depois que a gente faz, vai para a agência, todo mundo da agência dá o palpite, depois vai para o cliente, todo mundo dá o palpite. Então, ainda tem duas etapas ainda. Eu não tenho esse meio de caminho com o cliente. Eu tenho com a agência. A gente teve um projeto uma vez com uma empresa de cosméticos francesa que... todo mundo já deu para entender qual é. Mas, enfim, que a gente teve tantas aprovações Brasil e tantas aprovações França, que, assim, sem brincadeira, aquele job, eu saí da empresa, eu tava com aquele job há, tipo assim, 6 meses. 6 meses. E vai e volta. Vai e volta. Aí, aprova com o responsável. Aí, aprova com o gerente. Aí, reprova com o diretor. Aí, volta tudo. Aí, reprova com o responsável. Aí, volta. Aí, aprova com o responsável, reprova com o gerente. Aí, volta. Celso, se eu te dissesse quanta falta de produtividade a gente já teve, sabe, por briefings mal redigidos, por briefings que não estão com a informação correta, com a informação mínima correta. E aí sim, eu acho que tenho que credenciar se existe essa figura, né, de um marketing aí nas empresas. Nem todas têm. Por isso que a gente também desenvolve modelos que a gente tem profissionais nossos dentro das empresas. Então, a gente monta a agência dentro da empresa, muito parecido com as empresas de consultoria fazem. Tipo, você monta tipo uma house. Isso, mas não é... Aquela house, é quase um atendimento de marketing dentro. Mas vai ter designer lá dentro, vai ter social media, né? Vai ter o squad que a gente precisa para operar ali. Isso também reduz esse caminho até do problema à solução. Sim. Né? Então, a intermediação toda. Exato. Porque quando a gente coloca muitas instâncias, né, que é o que aconteceu nessa empresa francesa, né, coloca muitas instâncias de aprovação até a solução, cara, a gente pode fazer um negócio infinito. A gente pode fazer um projeto, ele simplesmente não acabar. Sim. Né? E aí os prazos eles vão encurtando. Então, assim, o pessoal fala assim, não, porque porque demora muito, né? Poxa, só essa alteração aqui é rapidinho. Não, rapidinho mais ou menos. Porque rapidinho em qual tipo de contrato? Né? É rapidinho, né, num contrato exclusivo, onde tem equipe dedicada? Ou assim, essa alteração ela vem de uma equipe que está sendo dividida em diversos outros projetos e aí realmente precisa de um gap maior. A gente acontece muito também esse tipo de situação, que a gente chama de entrar em ilha. Porque às vezes a gente está montando e editando ou fechando, renderizando e entra um outro job, aquele job tem que alterar. Eu tenho que esperar um acabar para poder entrar com o outro na máquina. Tempo de máquina. Tempo de máquina. Às vezes é só o tempo de máquina. Às vezes você está parado olhando a máquina trabalhando ali. Entendeu? E o que eu acho que é uma boa prática, assim, de quem vai assumir essa gestão de agências, essa gestão, enfim, ou diretamente, né, a gestão de que seja um freela, enfim, essa pessoa tem que saber o seguinte: quanto antes esse feedback for dado e quanto melhor ele for dado, melhor. Porque aí a qualidade
Bom, isso que eu falo lá na empresa. A qualidade, ela está diretamente proporcional ao tempo. É claro que tem um tempo ótimo, né? Uhum. Mas, veja bem, se você diz que a gente tem 8 horas para desenvolver um layout de uma campanha, e você diz, e aí você diz que eu tenho 64 horas, isso muda. Você deve esperar que esse teu pedido aqui, ele não seja resolvido com tanto esmero, com tanto profissionalismo do que com esse aqui. Sim, mas se o cara tiver gestão também, né? Se o cara tiver gestão e ele faça realmente esse exercício de 64 horas pensando naquilo, vai ficar bom. O que pode acontecer, se não tiver gestão, ele vai fazer no último momento. Ah, não, mas isso é o tique do pessoal de agência, né? Sim. Que aí isso é um saco, que aí né? o cara vai procrastinar. O cara vai procrastinar e vai tentar fazer no tempo final do prazo que ele tinha. Então, tendo gestão... Aí é microgestão. Aí é microgestão, é de ficar ali, e aí, tá fazendo? Como é que tá? Aí é o dia a dia. Agora, o que eu fico impressionado assim também é que às vezes eu recebo estagiário lá com um desenho debaixo do braço. Só um desenho. Uhum. O cara não tem mais nada. O cara é do terceiro período. Faculdade. É muito engraçado. E você vê o desenvolvimento dessa galera, é mágico. Você vê que a coisa amadurece. E lá na nossa equipe, a gente tem assim, em 6 meses, 6 meses de treinamento, sinceramente, a gente tem estagiários que fazem trabalho pau a pau com um profissional pleno, tá? A gente tem essa galera que bem treinada vai muito longe. Que a molecada tem muito mais informação do que a gente tinha, é fato. Isso é verdade. Só que aí é a malemolência, é o dia a dia, é o trato, os anos apanhando para poder fazer o certo, né? Mas, hoje em dia, tem informação para tudo que é lado. É só o cara ser dedicado e não ser distraído. E vem cá, você já perdeu, por exemplo, já perdeu arquivo? Arquivo, eu digo assim, sei lá, filme, molhou o chip? Não, porque eu sou muito, muito cuidadoso com essas coisas e também eu vim da Globo, né? Então lá a gente tem backup de tudo. Nunca, por exemplo, eu fizer uma externa hoje e a gente grava tudo, lá mesmo eu vou logar, que a gente chama de logger, né? A gente copia tudo para um HD, uma galera vai com um HD e o outro carro vai com outro HD. A gente não perder tempo. Porque se o carro bater... Se 2 carros bater... Tragédia, mas... Aí parou. Porra. Mas vai todo mundo separado, entendeu? A gente não deixa o card, quando chegar aqui, descobre... Não, copia lá, backupeia lá, traz pra cá traz 2 cópias, entendeu? E você achou... Assim, a gente só não faz backup assim quando é tudo de estúdio. É de estúdio pra estúdio, a gente só sai com o SSD na mão e copia pra quem tem que copiar. E você achou que o trabalho das agências nesse período assim, ele se tornou mais estratégico nesse período agora ou antes era mais estratégico? Eu acho que antes era mais estratégico. Eu acho que agora está se dividindo muito, o marketing de cada empresa puxou mais a responsabilidade que antigamente eram de agências, entendeu? Ele só falava, eu tenho tal produto. Faz isso, pensa aí. Hoje em dia, o marketing te dá mais mastigado para as agências para poder... O que fazer. Entendeu? Eu acho que o marketing e o planejamento das marcas tá mais... puxou muito essa parte da agência, né? E a agência perdeu um pouco de espaço. Na verdade, a agência ficou um pouco espremida também por causa dos influencers, né? Que nem todo mundo sabe fazer marketing. O cara sabe fazer aquilo lá e analisar dado. Ele sabe fazer o que ele sabe fazer analisando dado. Meu público reage a esse tipo de ação, entendeu? Tantos homens, tantas mulheres, tal região, tal, entendeu? Ele tem um mapa de entrega diferente, entendeu? E a gente volta àquela coisa. Por exemplo, eu quero vender um refrigerante, mas se eu expor um refrigerante, eu vou ter muito menos audiência do que se eu colocar um cachorrinho fofinho num Reels, né? Sim. Isso é muito louco também. Eu acho que esse nosso mercado, ele tá evoluindo bastante, assim. E a inteligência artificial é um negócio absurdo. Você tem usado? Eu tenho usado, mas é o que eu falo assim, seja qual for o tipo de tecnologia, o pessoal fala, o telefone vai desempregar todo mundo. Eu escuto isso desde sempre, né? O Photoshop vai fazer todo mundo desempregar. Não desempregou ninguém.
Só que quem já mexia no Photoshop está melhor ainda. Quem mexia na edição, com o IA, vai mexer mais ainda. Quem era um redator ok, com o ChatGPT vai ter muito mais opções abertas. Entendeu? Ele vai ter uma ferramenta melhor para trabalhar. Entendeu? O cara tinha uma espingarda e agora tem a metralhadora. Mas eu acho então, que não vai substituir isso. Você não vai falar, me entrega o filme pronto e sai. Não, a não ser que tenha um cara muito bom que sabe editar e fazer o filme para imputar aquelas informações todas. Essas informações que você está vendo do vídeo, fazendo tudo. O cara, para imputar aquilo ali com aquela quantidade de detalhes, ele sabe exatamente o que ele quer. Como se ele fosse um editor. Ele já era um profissional. Ele já é um profissional. Claro. Entendeu? Ele não é um garoto que escreveu lá e saiu o bonequinho bonitinho. Então talvez fique mais difícil para quem está se formando, né? Porque quem já é formado, bem formado e já tem uma estrada de mercado, é bem fácil você dizer que, olha só, no prompt você lá dizer que lá no Midjourney, que eu quero uma lente 50 com abertura 2.8 é isso aí. Né? Sim. Porque ele já tem que saber isso, entendeu? É difícil essa galera que não fez. Quem não fez nada não vai saber isso. Pra você ter essa realidade tão apurada e essa qualidade, entendeu? Ou seja, a gente vai começar a usar antes deles, entendeu? Eu fui beta tester da Adobe um tempo. A gente pegava os programas e eu testava o programa e reportava para a Adobe. Tá dando isso tá dando erro, isso tá dando erro. Hoje em dia, a Adobe descobriu que ela bota uma versão de beta tester, posta lá e fala, quem quer baixar, baixa aí. O programa fecha, craque, aí você reporta do mesmo jeito. Só que antigamente as pessoas recebiam para fazer isso, entendeu? Hoje em dia você baixa lá e se perdeu o programa, não pode culpar a Adobe, que a Adobe fala, é beta, você tá testando o que quer. Ultimamente o que eu fiquei impressionado, esse papo aqui vai ficar datado, é lógico, né? Mas o que eu fiquei bem impressionado é o seguinte, é como você criar uma modelo no Midjourney. Você cria uma modelo, né? Então essa pessoa, né, tem cabelo preto, enfim, real, sim, totalmente real, não tem nem como dizer que não tem nem como comparar, assim, acho que você vai encontrar algumas coisas, mas enfim, muito difícil. E você faz essa pessoa enfim, interagir. Não, em qualquer posição, com qualquer roupa. Sim. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Isso foi uma das coisas mais... Porque se você gerasse uma imagem e essa imagem não tivesse sequência, eu já acho surpreendente, mas quando essa imagem ela tem sequência e qualquer sequência que você queira, realmente dá um medo. Eu tô falando isso porque a gente contratou um dos maiores ilustradores do país, né, para um projeto nosso. O cara é 10, assim, de trato 10, assim. O cara lá do clipe, né? Não vamos falar aqui, Mas, o cara é 10, só que a gente demorou 15 dias úteis pra gente ter o resultado final. Um lindo resultado, sem sombra de dúvida. Agora, na minha primeira jornada no Midjourney, na minha primeira, tá? Eu tinha acabado, eu fiz a arte lá, né? Porque a gente tinha um briefing muito estreito, muito difícil de fazer. Era para desenhar, enfim, um animal com vestes de humano, né? E aí, na minha primeira jornada, eu fiz no Midjourney, em menos de 4 minutos, eu tinha 4 opções em Fine Art, né? Isso quer dizer o seguinte, em 4K. Sim. Isso quer dizer o seguinte, que se eu tivesse impresso aquilo num canvas, eu fazia um quadro daquilo. E tava lindo e maravilhoso. Assim, é claro que o resultado dele foi um resultado que a gente pôde ali ir no miúdo, né? Mas e tem a individualidade do ser humano, né? Também. Lá, se alguém escrever alguma coisa parecida, o seu concorrente vai escrever um briefing parecido, vai chegar no mesmo resultado. Aí perde um pouco da individualidade humana. Perde um pouco do olhar humano. Entendeu? Mas eu fico... Porque pro pessoal que vai fazer essa conta, né, de tempo, claro, e tal, provavelmente vai achar que essa ponta aqui é uma ponta que pode ser substituída em muitos casos. Eu também fiquei... Ontem a gente teve uma palestra sobre mascotes, né? Lá na empresa. E a gente criou, de fato, um mascote pela inteligência artificial, sabe? E ele tinha todas as posições. Tinha todo o guide dele. Lá pelo Midjourney. Esse foi pelo Firefly. Ah, tá.
E ficou um negócio surpreendente, assim. Enfim, lá na empresa, a palavra de ordem é o seguinte, estejam abertos. Eu estou participando de uma concorrência também que tem, inclusive, na edição de vídeo nossa normal de produção, tem vídeos criados com IA. É um dos itens do negócio. Então, a gente tem que se atualizar de qualquer jeito. Entendeu? Tem que botar para trabalhar. É ferramenta nova. E aí até a galera toda tá usando, a gente já tá muito tempo na frente. Entendeu? É igual tá todo mundo se divertindo agora com drone FPV. A gente, desde que apareceu, a gente tá brincando disso, entendeu? Então, trabalho surpreendente. Exatamente. Aí quem tá na frente é a gente que vai estar sempre na frente das tecnologias novas. Depois vai a galera. Eu acho assim. Eu acho que esse papo nosso aqui é um papo que traz, né, uma passão sobre o mercado, né? Eu acho que a galera, para a galera que está se formando em publicidade, em comunicação, em design, eu acho que assim, procurem, né, essa galera tem que procurar ser de fato interessada, tem que de fato procurar as ferramentas, mas não pode deixar os fundamentos não pode deixar Exatamente. de ter, né? Os fundamentos muito provavelmente não vão estar no YouTube. Eu acho que vão estar ali. O que vai estar no YouTube é a ferramenta. A ferramenta para trabalhar, você vai aprender muito truque legal, não necessariamente com os caras profissionais, mas você vai aprender um monte de ferramenta legal. Mas o bom gosto, o olhar e todas as outras coisas que são de convivência, tempo, experiência e convivência com pessoas melhores do que você, que vai fazer o profissional ficar mais legal. E assim, eu falando, né, para os profissionais de marketing também, né, eu acho que aqui a gente tem que deixar bem claro que é o seguinte, o briefing e o feedback são coisas que são fundamentais na otimização das horas empregadas no trabalho. Porque no fim das contas, gente, um projeto não é um valor um projeto de criação, né? Um projeto de arquitetura, que seja. Sim. Na verdade, quanto mais você for assertivo e deixar claro o que tem que ser feito, e também deixar, óbvio, aquela lacuna para a gente ter a criação acontecendo, quanto melhor você for nisso, melhor você tiver essa linguagem, e claro, quanto mais você conhecer de produção, de como as coisas são feitas, é melhor, economiza tempo de todo mundo e tempo, obviamente, a gente está falando de verbas, enfim, a gente otimiza tudo. Né? E é claro, trabalhar com profissionais assim, eu acho que essa aqui é um recado que a gente tem que deixar para o mercado. Né? É verdade, concordo com tudo. Né? Bom, pessoal, nosso tempo está acabando. Celso, você quer colocar alguma consideração? Galera, muito obrigado pela oportunidade, obrigado aí por esse papo legal. Não sei se eu fui muito claro nas minhas colocações, mas espero ter sido o mais elucidativo possível. Gostou que elucidativo é a palavra de velhinho, né? E é isso, vamos trabalhar e, cara, tem oportunidade para todo mundo em todos os tipos de negócio. Basta dedicação e ouvir quem sabe mais, não quem sabe menos. Valeu, pessoal, por ter estado aqui conosco. Obrigado, Celso, por ter estado com a gente. Não esqueça de dar o nosso like e até o próximo Brand Talk. Um abraço.